Olá, eu sou o Dr. Rubens Van Einstein, neurologista da infância e adolescência, e gostaria de convidá-los aí a estar participando do evento sobre a conscientização mundial sobre o autismo. O autismo é um tema que tem estado em pauta em várias, tanto aulas quanto palestras, quanto artigos, pois existe uma demanda aumentada em relação ao número de casos. Isso tem preocupado muitas das pessoas por conta de se tratar de uma síndrome bastante grave em termos de desenvolvimento da criança. A gente tem visto nos últimos anos uma incidência que era 1 para cada 1.000 nascimentos, vem caindo gradativamente para... Então você tem lá para 1 para 700, 1 para 500, e a Organização Mundial de Saúde publica no ano passado uma incidência média de 1 para cada 160 casos. Então as pessoas começam a se perguntar por quê? Por que do aumento do número de casos de autismo? E esses fatores, que são chamados fatores epigenéticos, seriam, traduzindo, fatores ambientais. Então, o nosso tipo de vida, o nosso tipo de alimentação, a utilização de muitos produtos químicos aí, que são utilizados para tudo que a gente faz, por conta do crescimento das populações. Então, a gente está vendo todos esses fatores ambientais vão provocar alterações na base genética do indivíduo, principalmente no seu desenvolvimento inicial da vida. O que é que a gente tem alertado? A gente tem alertado assim, para que os pais, principalmente nos primeiros anos de vida, tenham a melhor qualidade de vida possível, em especial em termos de alimentação, em termos de combate à poluição, a essas características ambientais que as crianças estão sujeitas. A gente sabe que o cérebro se desenvolve muito nessa fase. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde tem se preocupado bastante com os chamados primeiros 1000 dias de vida. Uma fase em que o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento da parte da cognição, da inteligência da criança começa a se formar, e esses fatores externos podem influir negativamente. Bom, falando especificamente do autismo, né? O autismo, hoje chamado então transtorno do espectro autista, pela classificação nova que foi publicada em 2013, é um quadro em que a gente reconhece uma série de sinais e sintomas e que mudou um pouquinho em relação aí às suas origens. Então, se a gente pensar em 1943, quando aparece o termo autismo por conta do Leo Kanner, a gente vai imaginar que a criação desse termo era muito em função desse isolamento que a criança ficava. Então ela se isolava, ela passava a ter uma série de comportamentos, e isso foi então chamado de autismo. Na verdade, hoje, nessa classificação atual, você tem essas características ainda presentes, como um atraso no desenvolvimento da linguagem, da comunicação da criança. Você tem esse isolamento, mas hoje é muito importante que a criança tenha também sintomas com relação a interesses restritos, aos rituais, que são efetivamente aqueles sintomas que vão confirmar o diagnóstico de autismo. Esse diagnóstico ele ainda é eminentemente clínico, ou seja, é baseado no histórico, na observação da criança e também na aplicação de escalas específicas para que a gente possa avaliar esse desenvolvimento. Agora, sem dúvida, o que tem avançado muito
tem avançado é a parte genética. Então, os estudos genéticos, os estudos sobre o DNA humano têm avançado no sentido de esclarecer principalmente aqueles casos duvidosos, que você não sabe se efetivamente se trata de uma criança dentro do espectro autista ou não. É importante salientar que o diagnóstico ele tem que ser feito até os 3 anos. Muitas pessoas se confundem, dizem, uma criança muito pequena para que a gente tenha um diagnóstico. É exatamente o oposto. A gente pensa no diagnóstico quanto mais precoce possível, imaginando que o autismo vai responder exatamente a um programa de estimulação. O quanto antes eu começar toda essa estimulação, melhores são as chances da criança a desenvolver, inclusive coisas interessantes que a gente não está acostumado a falar, mas a criança, ela não preencher mais os critérios para o espectro autista, ou seja, ela teria um comportamento praticamente normal dentro das crianças da mesma idade, e muitas pessoas falam, bom, então existe aí uma cura, né? Essa cura entre aspas, a gente tem que pensar que essa estimulação ela vai tornar a criança com um desenvolvimento dentro dos padrões que a sociedade pede, né? Que a sociedade exige aí, né? Alguns padrões, claro que isso não é uma coisa rígida. Então, o que a gente pensa, né? Em termos de autismo? De uma maneira geral, que existe realmente um aumento do número de casos por nascimentos, né, por nascidos vivos, por conta de fatores ambientais que estão aí na nossa frente, e que essa identificação tem que ser o mais precoce possível, porque aumenta muito as chances da criança ter uma boa evolução. Vamos pensar agora em termos de tratamentos específicos para o autismo. Então, em relação a tratamentos específicos para o autismo, nós temos basicamente as estimulações, as técnicas terapêuticas de estimulação da criança. A maioria delas se baseia em técnicas comportamentais, trabalhando muito o comportamento da criança, que muitas vezes é o que mais impacta na vida dela, o que mais dificulta a vida dela, e com orientações tanto para a escola quanto para os familiares, para a sua convivência em casa. É importante que haja uma harmonia de orientações, que as famílias sigam as orientações, assim como a escola siga as orientações especializadas desses terapeutas. Então, claro que existem várias técnicas aí terapêuticas, a gente vai estar até discutindo muito sobre essas questões nesse simpósio, onde a gente vai estar abordando tudo sobre o espectro autista, sobre o autismo. Então, exatamente essas possibilidades que uma criança autista tem. Do ponto de vista estritamente médico, neurológico, psiquiátrico, nós temos aí o avanço também em relação a alguns medicamentos que podem melhorar a condição do espectro autista. Nesse simpósio, uma das abordagens que a gente vai fazer seriam sobre esses medicamentos, uma vez que existem vários estudos mostrando que dos problemas que o autista enfrenta é exatamente essa seleção que ocorre dos circuitos neuronais. Então, os circuitos cerebrais, eles acabam sendo selecionados numa determinada etapa da vida, e com isso, então, alguns circuitos funcionam muito, até em excesso, e outros funcionam pouco. E vários estudos mostrando que alguns medicamentos, de uma forma simples,
para a gente falar, poderiam ativar esses circuitos que funcionam menos, que funcionam pouco. Então, nesse sentido, a ideia é que a gente possa discutir todos esses avanços em termos tanto na identificação quanto do acompanhamento dessas crianças que são diagnosticadas dentro do transtorno do espectro autista. Nesse seminário, nesse evento, estaremos abordando algumas questões importantes em relação ao autismo. Então, claro que sempre quando a gente fala de espectro autista, a gente cai num problema central, que é a identificação dos casos, uma vez que vários casos são confundidos. Então, tanto para você precisar esse diagnóstico, quanto para estabelecer um diagnóstico diferencial. Algumas questões vêm à tona sempre, trazidas pelos familiares. A primeira, sim, o meu filho realmente é autista? Ou, se o meu filho não é autista, então qual seria o diagnóstico dele? Ele tem alguma coisa? Então, existe alguma alteração no desenvolvimento? Então, esse é um dos temas que eu pretendo discutir e dissecar dentro da minha fala. Agora, uma outra questão seria o seguinte: os critérios de identificação sofreram alguma mudança com essa mudança na classificação? Como que eu devo proceder para fazer uma correta identificação? Então, falar tanto dessa avaliação que a gente chama de clínica, que seria a entrevista, o exame da criança, quanto dos eventuais métodos que a gente tem para apurar, para poder filtrar melhor esses diagnósticos. Então, a aplicação das escalas, em que a gente vai estabelecer pontuações para que a gente possa fazer um diagnóstico mais objetivo, sem depender tanto da subjetividade, porque muitas vezes alguns profissionais são consultados e dizem, na minha opinião, eu acho que eu acho que não é. A gente precisa sair dessa condição de subjetividade. Então, pretendo discutir sobre isso. E, claro, um dos temas que é muito importante é como você acompanhar esses casos. Então, assim, o que é ideal em termos tanto da estimulação, das terapias, como que a gente vai conduzir essa criança nesse sentido, que tipo de escola que vai abrigar esses indivíduos. Acho que não existe uma só condição de autismo, existem várias condições, então você vai ter que dissecar isso, falar de coisas diferentes. Então, dependendo do tipo de autismo, no grau, então a gente vai discutir sobre esse acompanhamento pedagógico. E, claro, do ponto de vista médico, as opções que a gente tem de acompanhamento com tratamento medicamentoso. Hoje você tem várias opções novas que estão sendo utilizadas no espectro autista. É importante, então, difundir esses conhecimentos novos aí que os pesquisadores têm encontrado, no sentido de melhorar a condição dessas crianças e, consequentemente, o seu desenvolvimento. Bom, pessoal, então é isso. Eu convido vocês a estarem participando. Essas iniciativas são de extrema importância, porque só existe uma forma da gente estar evoluindo do ponto de vista de atenção ao autismo, é conhecimento. Exatamente, sempre pautei isso em todos os eventos, disseminar o conhecimento. Então, a ideia central do evento é essa, a busca é exatamente que mais e mais pessoas falem, discutam, entendam sobre o tema e com isso possam propiciar para as crianças um desenvolvimento melhor.